E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui professor Ademir na área. Vamos para mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje nós vamos para a correção do exercício anterior, que foi dado o conteúdo de subtração de números naturais em análise de gráficos e figuras. Vamos para a correção aí do nosso exercício, certo? Mas antes de ir para o nosso exercício, devemos lembrar uma coisinha, certo? Lembrar quais as três ideias principais de uma subtração, né? Não podemos esquecer essas três ideias principais. A primeira é tirar uma quantidade de outra, a segunda completar quantidades e a terceira que é comparar quantidades, certo? Então vamos aí para a primeira questão. Diz o seguinte: para medir o consumo de energia elétrica, as companhias fazem a leitura mensal do medidor. O consumo de energia elétrica, medido em kWh, é dado pela diferença da leitura do mês atual e do mês anterior. Preste atenção, pessoal. Sempre que vocês virem essa palavrinha aqui, ó, a diferença, vocês podem ter certeza que é uma subtração, certo? Lembram dos termos da subtração? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, onde vocês virem essa palavrinha diferença, né? Qual a diferença? Vocês podem ter certeza que é uma subtração, certo? Então aí veja as leituras do medidor de uma residência em 2 meses consecutivos. Temos aqui maio e abril. Maio nós temos 7.918 kWh e em abril nós temos a leitura de 7.653 kWh, certo? Aí vem a primeira pergunta, certo? Da letra A. Qual foi o consumo em kWh no mês de maio nessa residência? Perceba aqui, pessoal, que nós temos que fazer a comparação, certo? Comparar quantidades, né? Para fazer a diferença entre eles dois. Então vamos pegar o número maior, subtrair do menor, né? Para fazer a comparação, né? A diferença entre eles. Lembrando que não podemos esquecer de unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Peguei aqui 7.918, que foi o consumo no mês de maio, subtraído pelo de abril, 7.653, certo? Então vamos aí fazer a subtração. 8 tira 3, fica 5. 1 vai tirar 5. Lembrando que o 1 é menor do que 5. Não podemos tirar de um número menor, tirar outro maior. Então o que é que devemos fazer? Pegar emprestado do próximo número, na casa das centenas, que tem 9, vai ficar 8 e vai vir 1 para a casa das dezenas, se tornando 11. Aí sim nós podemos fazer a subtração, né? Se tornou maior. 11 retira 5, né? Subtrai 5, fica 6. 8 menos 6 fica 2. 7 tira 7, fica nada. Então deu 265 o consumo no mês de maio nessa residência, certo? Tá aqui a resposta. O consumo do mês de maio foi de 265 kWh. Beleza, galera? Vamos para a letra B. Na letra B, pessoal, diz o seguinte, ó: sabendo que o consumo do mês de abril foi de 247 kWh, qual o número correspondente à leitura do mês de março? Lembrando, pessoal, que aqui nós temos aqui o mês de abril, a leitura do mês de abril, e temos o total do consumo em kWh também do mês de abril. Então, para a gente saber aqui, devemos retirar quantidade, né? A ideia de subtração aqui, certo? Pegar o mês de abril, retirar a quantidade do consumo, né, que foi 247, e vai resultar na leitura do mês anterior, que foi o mês de março, certo? Então vamos fazer aí, ó, 7.653, que é o mês de abril, retirando 247 kW, que foi o consumo também do mês de abril, vai resultar na leitura do mês de março. Então vamos fazer a subtração, certo? Não esquecendo novamente, batendo na mesma tecla, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar.
Por que eu repito várias vezes isso, pessoal? Porque é importante, certo? Porque vários alunos, ao armar uma continha, coloca desordenado, certo? Os números, aí se atrapalha em coisas simples e erra por inteiro a questão, certo? Se atrapalha numa coisa simples mesmo, aí acaba errando totalmente a questão. Então vamos lá. 3 retira 7. Não podemos, né? Devemos pegar emprestado da casa das dezenas, porque 3 é menor do que 7. Não podemos retirar um número maior de outro menor. Então, pegando emprestado daqui da casa das dezenas, que é 5, fica 4, e vai 1 para as unidades, se tornando 13. Aí sim nós podemos fazer a subtração, porque se tornou um número maior. 13 retira 7, fica 6. 4 menos 4 fica nada, 0. 6 tira 2, fica 4. E 7 não está sendo subtraído com ninguém, então a gente só faz baixar. Então aqui deu 7.406, a leitura correspondente ao mês de março, certo? Então está aí dada a resposta. A leitura do mês de março foi 7.406 kWh. Continuando para a próxima questão, né? Nós vamos aí para a questão número 2. Né? Temos aí uma tabela. A tabela abaixo mostra 5 países mais extensos do mundo. Isso foi em 2016, certo? Aí temos aí Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Rússia, com suas extensões territoriais aqui do lado. Então vamos aí para a primeira pergunta. Qual o país com maior extensão? Percebe-se aqui que o maior número aqui está sendo a Rússia, certo? Temos aqui a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Então temos 17 milhões aqui, né? Extensão territorial da Rússia. Então dando a resposta aí, certo? É a Rússia que tem maior extensão territorial. Na letra B, pessoal, diz assim, qual a posição ocupada pelo nosso país, Brasil? Então perceba aqui que o Brasil está aqui, ó, com 8 milhões, na casa dos 8 milhões. Aqui, pessoal, nós vemos que os outros, ó, 9 milhões, 9 milhões, 9 milhões e a Rússia 17 milhões. Então perceba que o Brasil, ó, vai ficar em último, certo? Se vai ficar em último, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 países. Se o Brasil é o último em extensão territorial, então está na 5ª posição, certo? Corrigindo aí, vocês, alguns tiveram dúvida nesse quesito, então vamos fazer a correção aí, certo? Letra C, vamos lá? Letra C diz o seguinte, o Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente, que é a América do Norte. Aí vem a pergunta, quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais do que os Estados Unidos? Nessa aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, retirar quantidades, certo? Vamos pegar aí o total que tem o Canadá, retirar o total que temos aí dos Estados Unidos, certo? Já coloquei aqui abaixo, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, milhar abaixo de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. Vamos pegar, subtrair dos Estados Unidos, certo? Aqui está Canadá e aqui está Estados Unidos. Então, fazendo aí a comparação, né? Vamos fazer aí, retirar quantidades, aliás. Retirando aqui, né? Fazendo a subtração, nós temos 0 menos 0 dá 0. 7 menos 1 dá 6. 6 menos 5 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 8 menos 3 dá 5. 9 menos 8 dá 1. E 9 menos 9 dá 0. Então, aí, ó, quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais do que os Estados Unidos? Repetindo, nós retiramos quantidade, certo? Pegamos o total do Canadá e retiramos o total dos Estados Unidos. Sobrou que ele vai ter a mais, né? Vai ter a mais o que? O Canadá tem 153.160 quilômetros a mais do que os Estados Unidos, certo?
Vamos aí para a próxima questão. É a letra D, certo? Qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e a do Brasil? Quando se fala diferença, pessoal, nós vamos fazer uma comparação, certo? Diferença entre um para o outro. Então, vamos fazer a comparação entre o quê? A extensão territorial da Rússia e a do Brasil. Vamos pegar primeiro o maior, certo? Sempre a gente compara iniciando pegando o número maior primeiro. Então, vamos pegar aí o quê? Rússia, certo? Que tem o seu valor maior, e subtrair do total do Brasil, certo? Aqui abaixo. Todos colocados um abaixo do outro, certo? Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centeno, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, e assim sucessivamente. Gostei para não ficar muito longo o vídeo. Então, fazendo a subtração, 9. Aliás, 0 vai retirar 9. Detalhe, muito importante aqui, 0, eu posso retirar 9? Não, né? Porque o de cima é menor do que o de baixo. Eu não posso retirar um número maior de outro menor. Então, o que é que devemos fazer? Pedir emprestado a casa do próximo número, né? Que é a casa das dezenas, que é o 4, que vai ficar 3, e vai vir uma dezena para a casa das unidades, se tornando o quê? 10. Então, aqui 10 menos 9, 1. 3 tira 5, não pode, porque 3 é menor do que 5. Pega emprestado da casa das centenas, que é o 2, que fica 1, que vai 1 para a casa das dezenas, que vai ficar 13. 13, aí sim, posso subtrair de 5, que fica 8, e assim vai. 1 menos 7, não posso, pega emprestado do 8, que é a próxima casa, que vai ficar 7. O 7, aí vem 1 para cá, se torna o quê? 11. Então, 11 eu já posso retirar 7, que vai dar 4, certo? Pronto, continuando. 7 vai retirar 5, fica 2. 9 menos 1, fica 8. 0 tira 5. Não podemos, que é um número menor, retirando outro maior. Pega emprestado da próxima casa, que é o do 7, que vai ficar 6, que vai vir 1 para outra casa, se tornando 10. 10, aí sim eu posso retirar 5, que vai ficar 5. 6 menos 8, também não pode. Pega emprestado da próxima casa, certo? Que vai ficar, que é 1, que vai ficar 0, e vai 1 para outra casa que a gente estava precisando que pedir emprestado, se tornando 16. 16 tira 8, fica 8, e aqui posso baixar o 0, certo? No caso aqui, qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e a do Brasil? Deu esse valor aqui, certo? A diferença entre a extensão territorial da Rússia e a do Brasil é de 858, aliás, 8 milhões, né? Tá aqui unidade de milhão, 8 milhões 582.481 quilômetros quadrados, certo? A diferença aí entre a Rússia e o Brasil em extensão territorial. Continuando, indo para a próxima questão, diz o seguinte, que é a terceira. Na casa do professor Aldemir, né, a leitura do hidrômetro feita no dia 19 de junho indicava 2.431 metros cúbicos de água. Uma nova leitura feita um mês depois indicou 2.590 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de água o professor Aldemir e seus familiares consumiram nesse período? Lembrando aqui, pessoal, ideia, retirar quantidades. Vamos pegar o valor maior, certo? 2.590, retirar 2.431, que vai saber aí quantos metros cúbicos de água o professor Aldemir consumiu, certo? Fazendo aí a diferença, né? Comparação, aí retirar quantidades. Então vamos lá, pegando aqui 2.590, retirando 2.431,
vai sobrar o total de consumo, né, em metros cúbicos de água. Então 0 tira 1, não posso, tenho que pegar emprestado da próxima casa, que é a casa das dezenas, que é 9, fica 8. E aqui volta 1 para a casa das unidades, ficando 10. 10 retira 1, fica 9. Então aqui nós podemos ir para outro. 8 tira 3, fica 5. 5 menos 4 fica 1. 2 menos 2 fica nada, 0. Então aí, ó, quantos metros cúbicos de água o professor Aldemir e seus familiares consumiram nesse período? O professor Aldemir e seus familiares consumiram 159 metros cúbicos de água. Certo, pessoal? Essa é a resposta. Então, continuando aí, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 4, a última questão do nosso exercício. Observe a tabela abaixo que registra a população indígena por região brasileira. Esses dados são estimados pela FUNAI, certo? Fundação Nacional do Índio. Então temos aqui a tabela, certo? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aqui o total da população de cada uma. Aí vem a primeira pergunta, certo? Em que região encontra-se a maior população indígena? Se você perceber aqui, ó, o maior número que tem aqui possível é a região Norte, certo? 163.161 habitantes, né, na região Norte. Então a resposta aí na região Norte. Letra B. Qual a diferença entre o total da população indígena da região Norte e o total da população indígena da região? Aí vem aqui, a primeira região é a Sudeste. Então muitos alunos aí ficaram em dúvida, também pais de alunos vieram perguntar. Então retirando a dúvida aqui, ó, seria fazer o seguinte: a diferença entre região Norte e Sudeste. Primeiro está perguntando a diferença entre região Norte e Sudeste. Depois aqui vai pelas outras, a Sudeste, a Centro-Oeste, a Nordeste, certo? A Sul. Então, mas a princípio está perguntando qual a diferença entre o total da população indígena da região Norte com a Sudeste. Percebam aqui que a região Norte, ó, tem 163.191. E a região Sudeste vai ter o quê? 12.084. Então, fazendo aí a subtração delas duas, né? A diferença que é uma subtração. 1 menos 4 não pode. Pega emprestado 9, que vai ficar 8 e vai 1 para casa das unidades, se tornando 11. 11 retira 4, fica 7. Próximo, 8 tira 8, fica nada. 1 menos nada fica 1. 3 menos 2 é 1. 6 menos 1 dá 5. E 1 retira nada, né? Subtrai com ninguém, só faz baixar. Então, nesse caso aí, ó, deu 151.107, né? A população aí, a diferença entre a população aí indígena da região Norte e a Sudeste. Então aqui a diferença é de 151.107 indígenas. Beleza? Então indo para a letra C. Na letra C, pessoal, diz a região Sul. Lembrando que aqui, ó, vamos pegar a diferença da Norte, aí primeiro com a Sudeste, agora é Norte com a Sul. A Norte nós temos 163.191 habitantes, né? A população indígena. Subtraindo da região Sul, temos 29.474. Fazendo a subtração, 1 menos 4 não pode, né? Muito cuidado aí, que alguns alunos às vezes faz 1 menos 4, aí coloca o 3, né? Fazendo o inverso, 4 menos 1. Muito cuidado aí, pessoal. O certo é o de cima menos o de baixo. Se o de cima é menor do que o de baixo, então devemos fazer esse processo aqui, ó. Pega emprestado da próxima casa, que é 9, que vai ficar 8, e vai 1 para a casa das unidades, se tornando 11. Aí sim, galera, ó, se tornou maior, aí pode fazer a subtração. 11 tira 4, fica 7. 8 tira 7, fica 1. 1 menos 4, opa, aqui detalhe que é menor do que o de baixo.
Então o que é que devemos fazer? Aquele processozinho, né, de pegar emprestado da próxima casa. Próxima casa é 3, pegando emprestado vai ficar 2 e vai 1 para a casa que a gente estava querendo pedir emprestado. Se tornou 11, certo? 11 agora sim é maior do que o de baixo. Podemos subtrair, né? Que fica 7. Aí aqui na outra, 2 menos 9 não pode. Pega emprestado do próximo. O próximo é 6, vai ficar 5. E vai 1 para a casa que a gente estava pedindo emprestado. Se tornando o quê? 12. 12 menos 9, 3. 5 menos 2 dá 3. 1 não está subtraindo com ninguém. A gente só faz baixar, certo? Então, a comparação e a diferença da região norte e a sul deu esse valor aqui, ó, certo? 133.717 indígenas, certo? A resposta é essa daí, certo? Continuando, né? Vamos agora para a próxima, que é a centro-oeste, né? Comparação da região norte com a centro-oeste. A região norte já está aqui destacado, 163.191 habitantes, né? Com a região centro-oeste. Centro-oeste nós temos aqui 57.988. Fazendo a comparação, né? A diferença, aliás, número maior em cima, número menor embaixo. Região norte em cima, região centro-oeste embaixo. 1 menos 8, perdão. Não pode, pega emprestado da outra casa, que é 9, que vai ficar 8. E vem 1 para a casa das unidades, se tornando 11. 11 retira 8, aí sim, podemos, né? Que é número maior. Dá 3. 8 menos 8, 0. 1 menos 9. Opa, cuidado que não pode, certo? Alguns fizeram 9 menos 1 deu 8. Cuidado nesse processo. Número menor não pode retirar outro maior. Então, pega emprestado da próxima casa, 3 que fica 2, e vai 1 para outra casa que a gente estava querendo pedir emprestado para que ele fique maior. Então, ficou maior, se tornou 11. 11 menos 9, 2. Próximo, 2 menos 7 não pode, que é número menor, retira outro maior. Pega emprestado da próxima casa, que é 6, que vai ficar 5, que volta, aliás, que vai 1 para casa das que a gente estava querendo pegar emprestado para ficar maior. Então ficou maior, 12 menos 7, 5. Próximo, 5 menos 5, nada. E aqui 1 não está subtraindo com ninguém, a gente só faz baixar, certo? Então é a diferença da região norte com a centro-oeste é 105.203 indígenas, certo, galera? Indo para a próxima questão. Agora é a questão, a diferença entre a norte e a nordeste, né? Perceba aqui que a norte nós já vimos, 163.191 habitantes, e a nordeste nós temos aqui 77.585 indígenas, né? Que é a população indígena. Então vamos fazer a diferença, né? A subtração entre eles, começando pelas unidades, né? Sempre pelas unidades. 1 menos 5 não podemos, né? Que é número menor, tira outro maior. Pega emprestado da próxima casa, que é a casa das dezenas, que é 9, fica 8. E vai 1 para a casa das unidades, se tornando 11. 11 é maior do que 5. Aí sim nós podemos fazer a subtração, certo? 11 tira 5, vai ficar o quê? 6. 8 menos 8 fica nada, 0. 1 retira 5. Não podemos, né, do número menor tirar outro maior. Então vamos pegar emprestado da próxima casa, que é 3, fica 2. E vai 1 para a casa que a gente estava querendo pegar emprestado para que fique maior. Se tornou maior, se tornou 11. 11 menos 5 dá 6. Então, continuando, 2 retira 7. Não podemos. Pega emprestado da próxima casa, que é 6, que fica 5. Aquele processo, né?
e vai um para outra casa, se tornando 12. 12 retira 7, fica 5. Então aqui continuando, 5 retira 7, ainda não podemos, porque o 5 ainda é menor do que 7. Então pega emprestado da próxima casa, que a próxima casa é 1, vai ficar o que? 0. E aqui volta 1 para o que a gente queria pedir emprestado, se tornando 15, se tornando maior. Então 15 menos 7, 8. E aqui como tem 0, a gente só faz baixar, certo? Mas quando for dar a resposta final, não precisa nem utilizar esse 0, né? Esse número aqui é esse completo. Então a diferença aí entre a norte e nordeste é 85.606 indígenas, certo, galera? Então nós concluímos aí a correção do nosso exercício, certo? Qualquer dúvida, estou no privado, certo? Vocês mandem aí suas dúvidas. Então, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.